Então eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, de 1 a 10, quando diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pai, fala conosco por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós e está presente neste lugar, iluminando o nosso entendimento, para que não possamos apenas ouvir, mas ouvir, entender e nos comprometermos uma vez mais com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir para você deixar o texto separado aí, eu quero fazer algumas considerações e depois eu volto para ele. Normalmente as minhas pregações são pregações expositivas, eu vou passando versículo por versículo, versículo explicando. Hoje talvez eu não consiga fazer tudo isso, diante de algumas informações que eu estou trazendo para a igreja sobre esse assunto, sobre o assunto da reforma protestante. Existe um lema, né, que vem desde os dias da reforma, que é a igreja reformada sempre se reformando. E quando se fala de uma igreja reformada sempre se reformando, a ideia de que, surgindo momentos como aquele momento que provocou a reforma protestante, o rompimento entre igreja católica apostólica romana e a igreja protestante, voltando às heresias daquele dia, ou surgindo novas heresias, é necessário que a igreja se reforme mais uma vez. E a reforma não significa criar coisas novas, não significa inventar coisas novas, não significa os modismos que nós estamos acostumados a ver dentro das igrejas cristãs pelo mundo afora, mas significa tão somente, depois de se desviar do princípio da palavra, das doutrinas primordiais do Evangelho, é necessário reformar para voltar a esses princípios, que são os princípios eternos de Deus para a nossa vida. Então, no mês de outubro, aqui nos Estados Unidos, o outono, e no Brasil é primavera, mas existe uma coisa que é comum neste mês, tanto para nós que estamos aqui no hemisfério norte ou sul, que é exatamente o dia 31, que é o dia da reforma protestante. Dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele vai protestar contra a igreja católica apostólica romana, da qual ele fazia parte, afixando nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas famosas 95 teses. E dentre muitos assuntos teológicos que serão discutidos nessas 95 teses, ele vai, sobretudo, discutir sobre a questão da salvação. Porque naqueles dias, já na Idade Média, as questões, ou no final da Idade Média, nas questões relacionadas à salvação oferecida por Deus, a doutrina havia sido totalmente distorcida. Há uma curiosidade sobre o dia 31 de outubro, e não foi um dia qualquer, ele acordou, evidentemente que ele trabalhou para escrever e desenvolver toda essa doutrina, e no dia 31 de outubro ele vai e então coloca essas teses na porta da igreja. Por quê? Porque no dia 1º era o dia de... O que é dia 1º de novembro, irmãos? Finados? Dia de Todos os Santos.
E no dia de todos os santos, quando os santos eram adorados, venerados, o povo ia para a igreja. E indo para a igreja, encontraria nos portais daquela igreja as suas 95 teses. Porque naquele dia não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nem jornal. Toda a notícia que precisava ser propagada ou aquilo que precisava ser discutido era colocado nos portais ou nas portas das igrejas. Então a multidão indo no dia de todos os santos para prestar as suas homenagens, encontrariam ali as 95 teses de Martinho Lutero. E nesse próximo dia 31, completa então 504 anos de reforma protestante, de igreja protestante. E alguém pode perguntar assim, então foi aí que surgiu os crentes? Crente surge com a reforma protestante? A resposta é sim e não, né? E não estou falando que nem é a Dilma, não. Eu vou explicar. É sim, se você olhar para uma perspectiva só histórica, né? Numa perspectiva apenas histórica, você vai falar, não, sim, é ali porque eles surgiram, começaram a ser chamados, foram chamados de protestantes, aquela coisa toda, né? Mas numa perspectiva histórica, porém também bíblica e teológica, nós não podemos afirmar que começou ali, porque muito antes da reforma protestante, já havia crente espalhado pela face da terra. Concordam comigo? Então, quando que surge? Os crentes surgem, na verdade, com os primeiros discípulos de Jesus. E eu não quero me referir aqui à igreja do Antigo Testamento. Vamos pensar no Novo Testamento, na era cristã. Os crentes vão surgir com os primeiros discípulos de Jesus que foram chamados, com aqueles que creram em sua mensagem, aqueles que esperaram em Jerusalém quando ele subiu aos céus depois de cumprir a sua missão e esperaram a ordem de Jesus para que ficassem ali até que o Espírito Santo fosse enviado. Aqueles foram ali naquele dia, descrito no primeiro capítulo 1 e 2 de Atos, foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aqueles que obedeceram o ide de Jesus depois disso e saíram para todos os cantos da terra para pregar o Evangelho a toda criatura em Jerusalém, Samaria e até aos confins do mundo. Então os crentes vêm dessa época, os crentes vêm quando Jesus chega e se anuncia como o Filho de Deus, como o Messias, e aqueles que aceitaram a sua mensagem, entenderam que de fato ele não era mais um que se dizia ser o Messias, mas ele era o Messias de fato, esperado pelos judeus e anunciado pelos profetas no passado, no Antigo Testamento. Então aquelas pessoas que o declararam, ele verdadeiramente é o Filho de Deus, ele é o Salvador da humanidade, ele é o Messias prometido, ali então começam a surgir os crentes em Jesus. E a princípio eles foram chamados de aqueles que eram do caminho, só mais à frente que vão ser chamados de cristãos, ainda no livro de Atos dos Apóstolos. E o que esse povo cria? O que o crente de 2000 anos atrás cria? E que nós devemos crer também, porque a reforma é sempre uma volta àquilo que Jesus ensinou e foi confirmado e ensinado pelos apóstolos. Criam que pela fé o pecador poderia ser salvo. Criam que a salvação era um presente de Deus ao pecador, portanto, graça. Criam que o único que podia dar esta salvação, que era gratuita e obtida por meio da fé, era Jesus Cristo. Criam porque as Escrituras falavam sobre Jesus e ao analisarem as Escrituras, foram confirmando mais e mais que Jesus era de fato quem ele era. Então criam nas Escrituras e finalmente criam que Jesus era a encarnação de Deus, com toda a glória e poder, apesar da sua humildade, da sua forma humana. Portanto, eles criam que toda a glória pertencia somente a Jesus, e Jesus era o único objeto de louvor, de adoração. Muito bem. Tendo dito estas considerações, deixa eu caminhar um pouquinho mais sobre história para os irmãos. Nós sabemos que o livro de Atos é o que conta o surgimento dessa igreja, a expansão da igreja, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e eu vou precisar muito da sua atenção, porque tem gente que não gosta de história, fica divagando assim, né? O pessoal que tem déficit de atenção como eu, também fica divagando muito, né? Então vamos lá, prestar atenção para a gente conseguir entender até chegarmos no final da mensagem. É interessante a gente notar que se no início de Atos tem o derramamento do Espírito Santo, e Jesus disse, olha, recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o Espírito Santo desce, capacita com o poder de Deus os crentes de Jesus naquela época, e eles estão agora autorizados, empoderados para testemunhar o Evangelho. E eles fazem isso em Jerusalém, eles fazem isso em Samaria, e eles vão para os confins da terra. O livro de Atos vai terminar quando Paulo chega em Roma, e o Evangelho chega em Roma, capital do Império Romano. Mas não existe uma conclusão do livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque a história da igreja não terminou lá, e é por isso que nós estamos aqui. Essa história continuou sendo escrita por séculos e séculos e séculos, e nós já estamos no século 21 da era cristã, e eu e você estamos escrevendo aquelas páginas que não foram escritas no final do livro de Atos, porque a igreja continua e vai continuar testemunhando o Evangelho de Jesus até o dia em que ele voltar para buscar a sua igreja e inaugurar o reino novo, a nova Jerusalém. Mas presta atenção que tudo isso vai acontecer num período em que o Império Romano dominava o mundo. E os 3 primeiros séculos do cristianismo é um período de muita perseguição. Muita perseguição. E a perseguição começa dentro do próprio povo de Deus, de Israel, de modo que desses 3 primeiros séculos, os cristãos eram mortos de formas horrendas, eram perseguidos até a morte. Muitos morreram por meio da crucificação, outros foram afogados, outros foram queimados vivos. Conta que neste período, a história nos diz isso, que o Coliseu romano foi construído nos dias do imperador Vespasiano, e na festa de inauguração desse Coliseu, uma festa que durou 100 dias, 10.000 cristãos, crentes no Senhor Jesus, foram mortos de forma truculenta, violenta, numa tentativa inútil, diria assim, de parar a igreja de Cristo, de impedir que o nome de Jesus fosse glorificado e pregado. Mas há um mártir da igreja, um pai da igreja, que dizia, e essa voz continua sendo repetida ao longo dos séculos, que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais perseguida era a igreja, quanto mais crentes fiéis no Senhor Jesus morriam por causa da sua fé, mais essa fé chegava no coração de pessoas, e mais essa igreja crescia. E é por isso que ela chegou até aqui. É por isso que as gerações foram se renovando, mas a igreja do Senhor Jesus vai bem, obrigado, tem os seus problemas, precisa se reformar sempre, mas a igreja está aí, e ninguém foi capaz de parar a igreja de Jesus. E o nome de Jesus é adorado em todo o planeta, inclusive naqueles cuja religião oficial não permite que o nome dele seja adorado, mas em alguma forma, em lugares escondidos no coração dos crentes, essa adoração flui. Talvez não como nós aqui, não com essa liberdade, não com tantos instrumentos musicais, não com esse conforto, mas ela não para. Ela não para, e na glória onde ele está, para onde ele foi, e revestido de poder foi, ele continua sendo adorado e exaltado, e há uma adoração constante, que não é interrompida. Os anjos, os querubins, os seres celestiais, prostrados diante dele, declarando a sua glória. Porém, no início do 4º século, Deus muda a história dessa igreja. O mover de Deus vem sobre aquele período, e ele vai mudar. É tempo de um imperador romano chamado Constantino, e antes de uma batalha, os imperadores iam para a batalha, e ele tem então uma visão, e a visão que este homem, que assinava embaixo e promovia junto com os judeus a perseguição dos cristãos, ele era a visão de uma cruz, era uma visão de uma cruz. E junto com essa visão veio a seguinte fala: com este sinal vencerás. Deus se manifesta àquele homem, mostra a cruz onde Jesus foi crucificado e diz: é em nome desse Jesus, é com este sinal que você vai vencer a batalha. Ele vai para a batalha e ele vence a batalha, e ele se curva, e então por volta do ano 313,
por Constantino, o cristianismo é declarado como a religião oficial do Império Romano. Ora, que coisa maravilhosa! Agora os cristãos não eram mais perseguidos, agora os cristãos não eram mais torturados até a morte, agora os cristãos não precisavam se esconder mais com medo de qualquer violência contra a sua vida. Parece que há uma calmaria, porque Deus se manifestou e mostrou para um imperador romano que Jesus é a solução, que Jesus é a vitória, e por meio de Jesus deu a vitória àquele homem. Então o cristianismo é declarado a religião oficial do império. Mas por outro lado, tornou-se muito comum pessoas se aderirem à igreja, tornarem-se cristãos, não pelo caminho da conversão, e sim pelo caminho do interesse, porque foi um período em que não havia perseguição, mas havia interesse, porque se era a religião oficial de Roma, eu precisava fazer parte dessa reunião para eu ser visto pelo governo romano, para eu ser aplaudido pelo governo romano, para eu receber as vantagens oferecidas pelo governo romano. Então muitos entraram para a igreja neste período, mas não pela fé em Jesus, não por uma experiência verdadeira de conversão, mas por pura conveniência. E vindo para a igreja, trouxeram as suas crenças pagãs, práticas que nada tinha a ver com a verdade pura e simples do Evangelho. E se você já deve estar percebendo, então começa a igreja a se distanciar daqueles ensinamentos puros dos apóstolos, aprendidos com Jesus. É exatamente isso que estava acontecendo. Diz a história que no ano 604, já mais à frente, o imperador Focas declarou o bispo de Roma, Gregório I, como o bispo universal da igreja em todo o planeta. Mas aquele homem, em meio a uma igreja já maculada com muitas heresias, era um homem temente a Deus, que conhecia as Escrituras, e ele diz assim: não, esse título não pode ser meu, nem de homem algum. O pastor universal, o bispo dos bispos, o Senhor dos senhores, só pode ser um, e este é o Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o bispo de toda a igreja. Homem nenhum é capaz de substituí-lo, homem nenhum pode substituí-lo. E ele negou então essa função de ser o papa da igreja de até então. Mas não desistiu. Focas, no ano 607, vai anunciar um outro para ocupar essa função. Agora é Bonifácio III, e ele aceita a sua nomeação, se torna para toda a igreja cristã da época, daquele século, o chefe principal, o bispo universal, em todos os países, em todos os cantos do planeta. E historicamente começa aqui o papado, que nós conhecemos até os dias de hoje. De modo que aquela história de que Pedro foi o primeiro papa, e depois da morte de Pedro, outro e outro e outro e outro, até os dias de hoje, não é verdade. Numa outra oportunidade falamos sobre isso, mas fato é que no ano 607, então, começa historicamente este papado. Vamos para uma outra parte da história, irmãos. Continue aqui comigo, tá bom? Continue comigo, daqui a pouco a gente vai para o texto. Começa então a Idade Média. A Idade Média vai do 5º século até o século XIV, o século XV é chamado de Idade Média, Idade das Trevas, enfim. E a partir deste momento, de forma mais clara, as heresias que nós conhecemos até os dias de hoje começam a fazer parte da vida da igreja. A partir daí, essas heresias começam a entrar na igreja, como culto aos mortos, imagens de escultura, o confessionário, o purgatório, o culto a Maria, o culto aos santos. É exatamente nesse período, a partir do primeiro Papa, que isso vai começar a entrar dentro da igreja. Até então não existia isso, não se falava sobre isso. A fé era verdadeira, era pura, era de acordo com as Escrituras e com os ensinamentos dos apóstolos. Mas nesse período, todas essas coisas que ainda existem em algumas igrejas cristãs mundo afora, passam a fazer parte dela. E aí séculos se passam e chega o século XIV, o século XV,
e surge na Itália um movimento chamado Renascença. É um movimento da intelectualidade, é um movimento que vai desconectar da igreja, porque até então todas as coisas estavam debaixo do domínio da igreja. A igreja era o Estado, a igreja falava sobre a vida espiritual, sobre a vida civil e tantas outras coisas. Mas áreas como a ciência, artes, economia, política e a própria religião vai se desconectar da igreja. E é neste período que surge a imprensa. Até então não existia imprensa. Imagine só, agora surge a capacidade de reproduzir escritos e espalhar para toda a parte do mundo. Quão importante isso vai ser para o movimento reformado que está prestes a acontecer. Nesse período, Deus vai levantar alguns que são conhecidos como pré-reformadores. Homens crentes no meio de uma igreja maculada, cheia de heresia. Homens piedosos que não concordavam com essas heresias da época. John Wycliffe foi um na Inglaterra, Hus na Alemanha, Jerônimo Savonarola na Itália, homens que foram perseguidos, homens que foram mortos. John Wycliffe na Inglaterra começa o movimento de traduzir a Bíblia das suas línguas originais, grego e hebraico, para o inglês. E ele é perseguido, e ele vai morrer, e somente os seus discípulos vão conseguir concluir a sua tarefa. E nós temos a primeira Bíblia impressa na língua de um povo contemporâneo. Surge então neste contexto, como já mencionei hoje, Martinho Lutero, desorientado. Ele era um homem sério diante de Deus. E a história nos diz que esse homem passava pelo menos 2 horas todos os dias da sua vida no confessionário. Tamanha era a sua perturbação com os seus pecados, com a sua vida. Ou seja, ele era um homem de Deus, vivia para Deus, era um monge agustiniano, mas ele não tinha paz no seu coração, ao ponto de o padre que ouvia as suas confissões chegava e disse: olha, para de vir para cá falar todas essas coisas, porque eu não aguento mais. O dia que você pecar de fato, você vem e confessa o teu pecado. Mas ele não sentia paz. Até um dia que nas suas meditações ele encontra Romanos, capítulo 1, versículo 17, e ali ele lê: o justo viverá pela sua fé. Ele se debruça nas Escrituras, desenvolve as suas 95 teses, coloca essas 95 teses e ali ele vai encontrar a paz que tanto procurava. A Reforma Protestante acontece aqui, e no dia 31 de outubro desse ano, 1517, ela começa. Eu queria que voltasse para a sua Bíblia agora, Efésios capítulo 2. A primeira afirmação que esse texto está nos dizendo é que esse texto foi escrito para a igreja de Éfeso, portanto, Paulo está escrevendo para crentes e não para não crentes. Pessoas que faziam já parte da igreja, pessoas que creram em Jesus e declararam Jesus como seu Senhor e Salvador. A primeira afirmação vem que ele nos deu vida, e se alguém recebe vida é porque está morto. Um morto não tem vida, quem está vivo tem vida. Mas ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos ou nos vossos delitos e pecados. Ele está falando não de uma morte física, ele está falando da morte espiritual, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aqueles que não estão reconciliados com Deus, aqueles que não são amigos de Deus, aqueles que não vivem com a presença de Deus, do Espírito Santo, podem estar vivos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente, e mortos espiritualmente não conseguem encontrar paz e viver em paz na sua consciência. Não sabem como descansar, não sabem em quem confiar. Essa primeira afirmação, meus queridos, é para a gente entender. Ele vai continuar nos versículos seguintes falando: olha, não são só vocês, somos todos nós e todos os outros mortos nos nossos delitos e pecados. Isso significa que a humanidade, por causa do pecado original cometido em Gênesis, estava toda condenada, destinada à morte eterna. Mas ele se manifestou em Cristo Jesus, para dar vida àqueles que estavam mortos. E o Evangelho vai dizer: e vida em abundância.
Versículo 4 vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Tudo isso ele faz por amor. A justiça foi feita em Jesus, lá no Éden, porque no dia em que dele comerdes, dele o quê? Do fruto proibido, daquilo que não se podia comer, certamente morrerás. Morrerás. Você tem a opção de morrer ou de viver. Você tem a opção de bênção ou de maldição. O homem optou pela maldição. O homem optou pela morte, porque desobedeceu e fez aquilo que não podia fazer diante do Senhor. Jesus vem e paga, cumpre a sentença, e ele morre, substituindo a nossa morte para nos dar vida. Então Deus foi justo. Mas Jesus sofreu, não é, Evelyn? Isso não é justo. Ele sofreu, ele morreu, mas a gente não pode jamais se esquecer que ele ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus e continua vivo, exaltado, como Deus poderoso que rege todas as coisas. Mas esse texto está falando que se a justiça foi cumprida, ela foi cumprida ao lado de uma outra essência de Deus, que é o amor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, o grande amor com que nos amou. Irmãos, entendam isso. E olha o que a Bíblia está dizendo. Ele não nos deu vida para nos amar. Ele nos amou quando nós ainda estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos. E por causa desse amor, Ele vem e nos dá a vida em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja de Cristo, a igreja reformada, é a igreja que celebra o amor de Deus a despeito de quaisquer coisas que possam acontecer na vida dos seus filhos. Deus não está de olhos abertos nos vigiando para nos punir diante dos nossos erros e quem sabe fracassos na vida, mas Ele está com os seus olhos abertos, transmitindo o seu amor e sofrendo com o nosso sofrimento, sentindo a nossa dor e disposto a estender a mão para nos levantar, para nos reerguer. Esse é o Deus da reforma protestante, não é o Deus somente da justiça, mas é o Deus do amor também. E por causa desse amor, segue o texto, dizendo, pela graça sois salvos, no final do versículo 5. Pela graça sois salvos. O Deus que ama, Ele não pede nada em troca. O Deus que ama, Ele presenteia. Graça é um favor imerecido. O Deus que ama não nos trata segundo os nossos pecados, nem tampouco segundo os nossos merecimentos. Ou seja, se eu faço coisas erradas, eu vou ser punido. Se eu faço coisas boas, eu vou ser abençoado. Não. A Bíblia diz que quando nós estávamos mortos, em outras palavras, só fazendo coisa errada, porque estávamos distantes de Deus, debaixo da ira de Deus, Ele nos amou. E agora vem dizer que pela graça, um dom, um presente, Deus doou, Deus deu. Não te custou absolutamente nada, Ele não te pediu absolutamente nada, Ele não te pede hoje absolutamente nada para continuar mantendo essa salvação que Ele te deu, porque é gratuita, ela é gratuita. E eu não sei se vocês percebem, não, antes disso, no versículo 8, porque pela graça, repete a palavra graça, sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé. Presta atenção nisso, irmãos. Eu estou estudando isso com os meus irmãos do discipulado na quarta-feira. Pela fé. Pela fé. Deus deu gratuitamente, mas você precisa crer que isso funciona de verdade. A fé é isso. A fé, meus queridos, não é dizer assim, olha, eu tenho tanta fé em Deus, que todas as portas vão se abrir para mim, que todos os problemas vão ser resolvidos na minha vida, que eu vou ser um abençoado do início ao fim e não vou passar por dificuldade nenhuma, porque Deus me livra de todas as tribulações. Não é essa fé que está falando aqui. A fé que está falando aqui, mediante a fé,
é que você olha para Jesus, olha para aquilo que ele fez, se entregou na cruz, o seu sangue foi derramado, ele não abriu a sua boca, foi levado como uma ovelha perante os seus tosquiadores, e ali ele derramou o seu sangue, e ele diz, olha, ninguém toma a minha vida de mim, eu a dou voluntariamente, para salvar aqueles que o Pai me deu. Ele dá voluntariamente. Ele poderia ter dito não, mas ele disse sim. Ele poderia ter dito não, porque ele chegou a orar no seu sofrimento no Getsêmani, se for possível, passe de mim esse cálice, o cálice da morte, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele não negou, ele não hesitou, ele se entregou. A fé é você acreditar que aquilo que ele fez é verdadeiro, que Deus aceitou o sacrifício dele em lugar do seu sacrifício, em lugar da sua morte. Quando você crê assim e declara Jesus como o Filho de Deus e o meu Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo e passa a ser olhado por esse Pai que nos ama com os seus olhos de amor. Porque a partir desse momento, você não é mais apenas uma criatura, mas você é filho, filha de Deus. E aí, meus queridos irmãos, eu já falei o último ponto aqui do texto, e estou caminhando para o final, mas not yet. Fica comigo aqui, porque todas estas coisas, vida, gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. É isso que esse texto está nos ensinando. Mas ele vai dizer ainda no versículo 9, no final do versículo 8, e isto não vem de vós. O que é isso que não vem de nós? Nós precisamos entender isso, a fé. Porque às vezes nós percebemos assim, não, eu tomei a decisão de crer, eu criei. Mas aqui está falando que essa fé salvadora não é apenas uma decisão sua, é primeiro um dom de Deus também. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, e a fé que você diz ter, e eu acredito que você tem, que você confessou para você ser batizado, o texto está dizendo que foi Deus quem colocou no teu coração. E ele vai explicar por quê. O texto vai falar por quê. Por quê? Não de obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito e falar assim, olha, eu sou melhor do que aquele. Eu encontrei ao Senhor. E para falar a verdade, essa mensagem foi pregada nos louvores aqui hoje, dizendo que Ele nos encontrou, Ele abriu os nossos olhos, toda a honra, toda a glória, a Ele a glória. O texto está dizendo assim, ó, não existe glória no homem. Deus não transfere a tua glória, a glória dele para ninguém. Então, Ele nos deu vida, estando nós mortos, Ele nos deu de forma gratuita, mediante a fé em Cristo Jesus. Por mais que os efeitos nos atinjam, efeitos bons e positivos, tudo isso Ele fez para a glória dEle. E ninguém pode mexer nisso. Muito bem, a reforma protestante, ela acontece com o intuito de trazer isso, e eu queria que vocês entendessem o porquê desse significado e o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida hoje. Aí sim vamos caminhar para o final. Aproximadamente 150 anos depois da Reforma Protestante, evidentemente que assim como os cristãos foram perseguidos no início da história, os protestantes vão ser perseguidos agora depois da Reforma Protestante. Muitos foram excomungados da igreja, muitos foram perseguidos até a morte, e essa perseguição começa. E num determinado momento surge a necessidade de se organizar o que de fato esses protestantes pensavam e o que eles estavam ensinando. E aí surge nesse contexto as 5 solas, que não são de sapato, é uma palavra que vem do latim, as 5 solas defendidas pelos reformadores. E todas as vezes que uma igreja, ainda nos dias de hoje, se distancia dessas 5 solas, e sola significa somente, somente, ela precisa ser reformada de novo. Porque aponta que a igreja está se desviando dos ensinos dos apóstolos.
se desvia dos ensinos do apóstolo, é heresia. É coisa do homem, não é coisa de Deus. Vejamos então esses 5. Primeiro, somente a Escritura. Eu vou falar na ordem que eu entendi melhor para colocar aqui. Somente a Escritura. Toda a Escritura, diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esse foi um princípio que os reformadores definiram, somente as Escrituras, ou seja, somente a Bíblia Sagrada vai nos determinar. Por quê? Porque naqueles dias, a Bíblia já não pesava mais sobre a decisão da igreja. O Papa determinava as coisas. E a palavra do Papa era inquestionável, assim como é ainda nos dias de hoje. É claro que tem com a internet, com os cristãos, muita gente fala mal, muita gente critica, mas dentro da igreja ninguém pode se levantar contra o Papa, porque a palavra dele é a palavra do representante de Deus na terra, segundo eles. E os reformadores vão dizer não. Daí surge aquela expressão que nós tanto falamos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quem é que decide como os irmãos dessa igreja precisam viver? É o pastor? Não, é a Bíblia. Quem é que decide o que a igreja pode dizer sim, ou pode dizer, ou tem que dizer não? É o pastor? É o líder do rebanho? É o presbítero? Não, são as Escrituras. Somente as Escrituras, ela nos dá a palavra final. Esse foi a primeira sola, somente as Escrituras. Em segundo lugar, somente a fé, sola fide, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8, como lemos, salvação somente pela fé e não pelas obras. Mas preste atenção, por que Paulo vai escrever sobre isso? Porque isso já era discutido nos dias de Paulo. As pessoas não tinham compreendido plenamente que basta crer para ser salvo, crer naquilo que Jesus fez. É preciso fazer mais alguma coisa. Por exemplo, é preciso praticar as boas obras. É preciso praticar as boas obras. Ora, quando eu pratico as boas obras, eu estou dizendo que não é somente pela fé. Eu tenho que crer, mas eu também tenho que fazer alguma coisa pelo meu próximo, pela minha casa, pela minha igreja. Eu sou obrigado a dar o dízimo, eu sou obrigado a ser um voluntário, eu sou obrigado a ser generoso com aqueles que são pobres. Eu sou obrigado a fazer uma série de coisas, porque senão Deus não vai me salvar. Eu estou dizendo então que não é só pela fé. É por aquilo que eu faço, então eu estou transferindo a glória de Deus para mim mesmo, porque aquilo que eu faço, e isso estava presente nos dias da Reforma Protestante. Nos dias da Reforma Protestante, entrou a doutrina das boas obras, e mais propriamente dito, naqueles dias, o Papa estava meio que quebrado, zerado, ou pelo menos não tinha o suficiente para reformar a igreja de São Pedro. E aí, quem sabe, um dos seus assistentes, ou ele mesmo, teve uma ideia fantástica. É simples. O povo não sabe ler. É ignorante. Não existe Bíblia para eles não conhecem, eles creem naquilo que a gente fala. Certo? É naquilo que a gente fala, eles obedecem. Vamos tacar terror. Tacar terror. Primeiro, uma mensagem verdadeira. O inferno existe. E se você não fizer o que precisa ser feito, você vai para o inferno. Segundo lugar, tem uma solução fácil. Além das boas obras, né, você pode passar um pouquinho de dinheiro para cá, chamado indulgências. As indulgências, ou seja, vocês não são suficientes para ter a salvação de Deus, mas se vocês pagarem, eu posso dar para vocês uma indulgência, e essa indulgência, dependendo do quanto, parece hoje, né, gente, falando de algumas posições, né? Dependendo do quanto, você vai passar só um pouquinho de tempo no purgatório. Entendeu? Se for pouco dinheiro, você vai passar mais tempo no purgatório. Se for um pouco mais, eu posso diminuir o seu tempo. Agora, se for muito dinheiro, eu te boto direto no céu. E quem que determinava isso? Não é até hoje os padres que declaram o perdão no confessionário? E para que você receba esse perdão, você tem que cumprir as penitências? Pois era o Papa. E então a igreja sai, o tesoureiro de Roma sai, vendendo as indulgências. E esse foi o ponto
Não, a salvação não tem preço. Nós não podemos, Romanos 1,17, Martim Lutero diz que o justo viverá pela fé. Que igreja é essa que está agora obrigando os seus fiéis a trazer dinheiro para garantir um lugar no céu? É exatamente por isso que os reformadores vêm declarar: somente a fé. Em terceiro lugar, uma terceira coluna da fé dos reformadores é sola gratis, ou sola gratia, ou somente a graça. Irmãos, isso é um ponto que nós precisamos entender perfeitamente, porque tudo que nós fazemos aqui agora, se você veio aqui hoje com o desejo de colocar uma causa sua diante do Senhor, ou seja, hoje eu preciso daquele apelo no final do culto, na hora de orar, e o pastor vai orar, e tudo que nós fazemos aqui depende desse conceito de graça que eu mencionei. Ai de nós, se dependêssemos de nós mesmos. Quantos de nós, antes de sairmos de casa, por causa do horário, ou por causa de um café, por causa de um pão que não foi comprado ontem, ficou tenso na hora, uma discussão entre casais, filhos que não querem levantar para vir à igreja, os pais vão ficando irritados e já começam a agir com seus filhos de forma estranha. Nós cometemos pecados. A nossa natureza, a carne, ela é forte, ela nos convida para fazermos aquilo que Deus não quer que nós façamos. E o apóstolo Paulo fala isso, e ele diz: ai de mim, pecador, quem vai me livrar desse corpo? Quando ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. O que seríamos de nós, se não fosse a graça de Deus? Nós estaríamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados, peregrinando para a morte eterna, peregrinando para o inferno, e não peregrinando para a presença do Pai e a vida eterna com Jesus. Se não fosse pela graça, aquela oração do final de culto jamais seria ouvida em razão da tua vida, porque se Deus colocar na balança os pecados cometidos, e aí você pensa: não, mas eu não traí a minha esposa, não, eu não roubei o meu patrão, não, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Irmão, você sabe quantos pensamentos passam na mente da gente por dia? Eu não me lembro mais o número, mas eu sei que são milhares. E você acha que é só coisa boa que passa? Hã? É só coisa boa? Jesus falou assim, que aquele que olhar para uma mulher com intenção está aqui, ó. Pensamento que veio, impuro, já adulterou com ela. Se não fosse a graça, nós estaríamos destruídos. Se não fosse a graça, as nossas orações não seriam ouvidas. Se não é a graça, não tem vida com Deus. Se não é a graça, não tem Espírito Santo habitando em nós. Se não é a graça, não tem vida eterna. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça. Quarta coluna, para a gente caminhar para o final, somente Cristo. Somente Cristo. Queridos, olha que coisa linda. Num tempo em que a igreja dizia que tinha que ser Cristo com a palavra do Padre, que tinha que ser Cristo com a palavra do Papa, que tinha que ser Cristo com a intercessão de Maria, que tinha que ser Cristo, porém com a intercessão dos santos e o culto aos santos. Os reformadores se levantam e falam: está tudo errado, não é nada disso. A Bíblia diz que não existe outro nome na terra pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou um dos caminhos, uma verdade e uma possibilidade de vida. É a única, não existe múltiplos. No mundo de hoje em que as pessoas dizem: não, toda religião é boa, todos os caminhos levam até Deus. Mentira! Mentira! Quando a igreja cristã atual se abre para aquilo que se chama de ecumenismo, junta o pastor do lado do padre, do lado do pai de santo, do lado do oribabababá lá, que eu não sei esses nomes, essas coisas, e está tudo bem, em nome do amor. Mentira, não está tudo bem, sabe por quê? Porque se eu permitir que aquelas pessoas continuem ali naquele centro de macumba,
Eu estou dizendo para ela que está tudo legal, que todas as religiões levam a Deus, mas não levam, leva para o inferno, leva para a morte. Jesus não é uma das verdades, Ele é a verdade. E a reforma traz isso, é somente Cristo. Não precisa de mais ninguém. Ele é o único entre o homem e Deus, é o único intermediário. Ou eu estou com Cristo, ou estando sem Cristo, eu estou condenado. E para mim não há salvação, eu continuo morto nos meus delitos e pecados, como disse o apóstolo Paulo. E a última coluna, meus queridos. Glória somente a Deus. Não me venha com essa história de que eu adoro a Deus e venero outras coisas. Isso é um subterfúgio, é uma tentativa de se esquivar daquilo que de fato está no teu coração. E quantos de nós adoramos e damos glória àquilo que não é Deus? E aí eu tenho que repetir o que já ouvi aqui, que todos nós, todo ser humano, ele é um adorador. O que nós precisamos pensar é se nós estamos adorando a coisa certa, porque alguma coisa nós estamos adorando. Se você não está adorando o único que merece toda a glória, certamente você está adorando o diabo, os seus bens, os seus amigos, os seus filhos e coisas que estão ao redor. Portanto, meus queridos, a reforma protestante não propôs criar uma nova igreja. A proposta era: vamos pegar essa igreja cheia de desvios bíblicos, cheio de ensinamentos falsos, criados pelos homens, eliminar esses ensinamentos e vamos continuar, vamos voltar ao nosso primeiro amor, vamos voltar às Escrituras, vamos voltar a crer que é somente pela fé, vamos voltar a crer que é um presente de Deus, não é pelas obras, vamos voltar a proclamar a supremacia de Cristo, nosso supremo sacerdote, e vamos voltar a ser aquele povo que, acima de todas as coisas, glorifica somente a Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu conquisto, tudo que eu tenho, é para a glória de Deus. Ser reformado passa por aí, meus queridos, passa por aí. O Ministério de Louvor vem para frente para a gente encerrar o culto. A gente vai orar hoje, tá? A gente vai orar hoje pelos pedidos de oração que temos por aí. É um convite para a gente confiar em Deus acima de todas as coisas. É ter os olhos abertos e sair da ignorância e ser educado pelo próprio Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a justiça. Será que nós, como Igreja Nova Esperança, precisamos voltar a esses princípios? Fique de pé. Eu creio que esse é o nosso caminho. Esse é o nosso caminho. O que passar disso, irmãos, por mais que seja atraente e até um argumento sólido, muito bem elaborado, não vem de Deus. Ame a palavra de Deus e permita que ela decida o que você pensa, o que você crê, o que você faz. Procure ser uma pessoa boa a cada dia. Nós não conquistamos o favor de Deus com as nossas boas obras, mas nós fomos conquistados por Deus para fazermos as boas obras. Seja gentil com as pessoas que se aproximam de você. Seja generoso com aqueles que estão em necessidade. Faça o bem. Ouça pessoas que querem falar. Abracem pessoas que precisam ser abraçadas. Tenha paciência com aqueles que parecem ser insistentes demais. Fuja do moralismo falso e do radicalismo
religioso. Sabe por quê? Porque isso não te salva. E você não é capaz de sustentar aquilo que você falou que vai fazer hoje. Amanhã você já mudou de ideia ou caiu em pecado, porque essa é a natureza humana. Entenda o que é a graça e transmita essa graça para o teu irmão, para a tua irmã, para a tua família, para o teu amigo. Não julgue, não julgue. Deus nos deu gratuitamente pela fé em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus Ele nos perdoou. E a oração dominical diz, ou nós dizemos para Deus: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Ser protestante é saber perdoar. Ser reformado é saber perdoar e jamais colocar fardos pesados demais sobre os ombros dos nossos irmãos e irmãs. A Bíblia diz que quem fazia isso eram os fariseus, os escribas, e Jesus os chama de hipócritas, porque eles colocavam estes fardos nos ombros das ovelhinhas de Jesus, mas eles mesmos não eram capazes de carregar absolutamente nada. Ser protestante é isso. Ser protestante não é querer ser a estrela do momento, a estrela do mundo. Ser protestante é querer fazer a verdadeira estrela brilhar mais e mais. Essa estrela é Jesus, não sou eu, não é você. E todas as vezes que nós entendermos o que é ser sal da terra, o que é ser luz do mundo, essa estrela vai brilhar mais. Por isso o apóstolo diz, e nós cantamos, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu desapareça. Que o seu falar, que o seu pensar, que o seu agir, que o seu trabalhar, que o seu brincar. A vida é tão bela, nós temos tempo para tantas coisas. Tudo isso sejam atitudes que glorifiquem a Deus, que faça Ele brilhar mais e mais. Porque ao contrário deles, vocês sabem de quem eu estou falando, a igreja protestante é a verdadeira igreja de Jesus no mundo, porque adora somente a Ele, porque prega a palavra na sua verdade, porque se desviou por um determinado ponto, um determinado momento, mas teve a humildade de confessar os seus pecados e voltar para as Escrituras. E talvez eu e você precisamos fazer isso hoje. Talvez você esteja aí no seu canto falando: pastor, é muito difícil eu entender, porque eu vou dormir culpado por causa de uma palavra que eu soltei, eu vou dormir. Não, irmãos, é preciso se arrepender e pedir perdão, mas eu quero que você entenda que é gratuito. Deus te amou quando você não era, para te fazer ser filho dele. Você entende isso? Então tira esse peso, vamos viver a vida com leveza, com responsabilidade, mas com leveza, com alegria. Com alegria. Transmita essa alegria de ser perdoado e aceito por Deus para os teus filhos, para que eles tenham prazer em vir para a igreja e não queiram trocar as bênçãos de Deus aqui pelo prato de lentilhas que é servido lá no mundo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas ensina o seguinte: ensina que o prazer está em Deus e não nas coisas que tem na igreja. A igreja só quer colaborar, para te ajudar, para me ajudar. Não é vamos lá na igreja porque tem um parquinho novo para as crianças, que vai chegar para as crianças. Vamos lá na igreja porque Jesus está lá nos esperando para a gente louvar e bendizer o nome dEle. Não é vamos lá na igreja jovem porque é nice, sabe? O Wesley tem uns negócios lá no culto de jovem e que aí é super legal, dá até para prestar atenção no que ele fala. Não, vamos lá porque Jesus nos salvou. A glória é dele. Eu vou para louvar, eu vou para adorar, eu vou para agradecer. Vamos lá porque durante essa semana teve momentos em que foram difíceis. Eu pensei que eu fosse perecer, mas não. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor estava ali
e te livrou, e se não te livrou, te sustentou, e você percebeu, e você conseguiu chegar no fim de semana, e no primeiro dia da semana, que é o domingo, quando você decidiu, não, eu quero estar lá, para glorificar esse Deus, e para dizer, naquele caso que ainda não foi resolvido, naquele medo que ainda está dentro do meu coração, eu vou colocar diante dele, e eu sei em quem eu tenho crido, ele vai agir. Ser protestante é isso, ser crente é isso. Nós vamos...